Lucas 22, a partir do verso 7. Todos acharam já? Amém. Finalmente, chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. E Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isso e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. E da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Ou melhor, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Vamos orar? Jesus, a tua presença faz toda a diferença, Pai, na nossa vida e onde quer que chegue. E Deus, como eu desejaria que todos tivessem a consciência e o despertamento do valor da tua presença, Senhor. Uma consciência viva de que o Senhor não é mais um Deus morto, de que a morte jamais pôde reter o Senhor ali no túmulo. E o Senhor, enquanto vivo, se move, fala, interage conosco e age na história. E eu te peço em nome de Jesus que a tua palavra seja enviada como esse fogo que esmiuça a penha, Pai. Te pedimos em nome de Jesus que essa palavra seja manifesta nessa noite de uma forma tão viva quanto o Senhor está, para a glória do teu nome, Senhor, e para o engrandecimento do teu reino, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu não sei se você percebeu, mas a declaração de Jesus aqui, escrita por Lucas, é de que ele havia desejado ansiosamente participar dessa última ceia com os seus discípulos. Havia no coração de Jesus esse interesse grande e profundo de que esse momento acontecesse. E o que é que faz dessa ceia a última ceia? Ou melhor, o que é que faz dessa ceia esse momento tão especial? Na realidade, aqui está um grande divisor de águas. Porque o que Jesus está fazendo é transformando a Páscoa da antiga aliança na Páscoa da nova aliança. Essa, na realidade, é a última Páscoa no sentido do Antigo Testamento, da antiga aliança, no seu antigo formato, celebrada por Jesus e os seus discípulos. Nós sabemos que Jesus era judeu, e como judeu, a cada ano ele celebrava a Páscoa, porque isso para o judeu era um mandamento perpétuo. Lembre-se que a Páscoa nasce lá em Êxodo capítulo 12, depois da libertação do Egito,
como um memorial dessa libertação. Famílias, de geração a geração, deveriam representar aquele momento em que cada família entraria numa cabana, cada família tomaria o seu cordeiro, tomaria os pães sem fermento, e celebrariam essa Páscoa contando a história para os seus filhos, de como Deus endureceu o coração de Faraó e libertou o seu povo de 400 anos de cativeiro para uma terra prometida, uma terra que manava leite e mel. Esse memorial precisava estar vivo, e mais do que isso, o grande símbolo do cordeiro, ou melhor, do sangue do cordeiro, que deu livramento ao povo de Deus. Porque onde houvesse a marca do sangue do cordeiro nos umbrais das portas dos hebreus, ali haveria livramento. A palavra Páscoa no hebraico é Pachá, que significa passagem, simbolizando a passagem do anjo da morte naquela noite. E na casa dos hebreus, onde havia o sangue do cordeiro, houve livramento. Na casa dos egípcios, que obviamente não criam, não houve livramento, e houve a morte de todo primogênito em cada residência naquela noite, tanto de homens quanto de animais. Jesus, nessa Páscoa, ele está não adulterando, não modificando, ele está completando o sentido daquilo que se iniciou na antiga aliança. Por isso ele toma o pão como símbolo do seu próprio corpo, toma o vinho como símbolo do seu próprio sangue, e isso nos arremete a João Batista, quando olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a Páscoa ela não precisava mais ser celebrada no sentido da antiga aliança, porque agora ele, Jesus, estava sendo oferecido como esse Cordeiro Pascal. E essa é a Páscoa que nós temos. Daí a ansiedade santa de Jesus em participar desse ato com os seus discípulos. Carregar ainda mais de significado aquilo que havia se transformado em um rito somente. Mas o que é que traz, ou o que é que dá a Jesus tamanho respaldo? O que é que faz de Jesus, ou que empresta a Jesus tamanha autoridade, ao ponto dele pegar um mandamento milenar, do ponto de vista hebraico, religioso, perpétuo, e renovar, de certa forma, ampliando assim esse sentido? Com que autoridade Jesus faz essas coisas? Lembre-se que Jesus é o divisor de águas, não apenas da história judaica. Jesus é o divisor de águas da história humana, por um simples fato. E é isso que nós estamos celebrando hoje aqui, pelo fato dele ser o Filho de Deus, e o único nesse planeta que ressuscitou e permanece vivo para todo sempre. Não existe na história da humanidade artista, cientista, filósofo, mestre religioso, iniciado, como você queira chamar, que possa sequer se comparar a Jesus, exatamente pelo fato do poder da ressurreição. Nenhum criador religioso ou fundador de qualquer religião pode bater no peito e dizer: eu ressuscitei. E Jesus pode. É maravilhoso como quando há uns anos atrás eu estive em Israel, e você chegar no túmulo de Jesus e está transcrito ali as mesmas palavras que nós lemos na Bíblia Sagrada. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Aleluia! Você pode dar uma salva de palmas a Jesus nessa noite? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Esse é o grande diferencial de Jesus. Apesar da humanidade tentar abafar a ressurreição,
a história da ressurreição, o fato da ressurreição, e isso desde o início do cristianismo, porque já naquela época se tentava negar o fato de que Jesus havia ressuscitado. Acusaram os discípulos de terem roubado o corpo de Jesus. Lembrem-se que os fariseus, os mestres da lei, inclusive subornaram os guardas para dizerem que eles haviam roubado o corpo de Jesus e para os guardas calarem a boca, não saírem espalhando essa história, que a realidade de que Jesus havia ressuscitado. Muitos ainda hoje querem dizer que essa ressurreição não foi de fato uma ressurreição, que na realidade Jesus estava em coma. Você já imaginou? Não, ele entrou num estado de coma, numa dormência e de repente despertou. Enfim, aí a imaginação humana vai sem limites para justificar algo que nós temos como uma plena convicção de fé. O nosso Deus é um Deus vivo. Ele está vivo. Agora, que evidências nós temos disso? Como é que você pode, pastor, atestar que Jesus está vivo? Aí, meu irmão, eu posso te dar alguns argumentos, mas a base disso tudo é a fé. Fé. Fé que sem ela é impossível agradar a Deus para início de conversa. Porque alguns têm como base de fé a tradição. É possível que seja. Eu já discuti com gente, conversei inclusive, que dizia, não, a nossa diferença é que você crê na Bíblia, eu creio na minha tradição. É verdade. É verdade. Ninguém pode fazer nada em relação a isso. Mas o fato é que essa palavra me garante que Jesus ressuscitou. Primeiro, há inúmeras profecias aqui dentro, de Gênesis até o momento da ressurreição, que já apontavam para o nascimento, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Como é que pode Davi, por exemplo, 800 anos aproximadamente, ou mais do que isso, um pouco mais do que isso, antes do nascimento de Jesus, falar a respeito das mãos perfuradas, os pés perfurados, o lado perfurado? Como pode Davi prever que nenhum dos seus ossos seria quebrado? Como poderia Davi prever que eles iriam repartir as suas vestes entre eles? Profecia, o profeta Isaías, chamado profeta messiânico, em Isaías 53, para mim, uma das profecias mais poéticas da Bíblia, apontando do ponto de vista espiritual, literalmente o que Jesus haveria de padecer por mim e por você. Que olhando para ele, não haveria beleza nem formosura alguma que nos atraísse. Mas foi do agrado de Deus que ele fosse moído pelas nossas iniquidades. Ele foi ferido pelas nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías é quase que um contemporâneo de Davi, mas ele tem essa visão. E o que dizer de Daniel, de Jeremias e tantos outros profetas que apontavam para o nascimento, a morte e a ressurreição de Jesus? Jesus está vivo, meu irmão, não é por um capricho religioso, é porque Deus é o Senhor da história. E Deus escolheu o seu próprio Filho para morrer de uma forma terrível a favor de mim e de você. Nos conhecendo pelo nome, nos conhecendo dentro das nossas misérias, das nossas limitações, das nossas fraquezas. Diz a palavra de Deus que o Senhor prova o seu amor para conosco pelo fato de Jesus ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso é Páscoa. É você entender que o nosso destino, meu irmão, por lei da gravidade, era a condenação e a morte. Muitos do que aqui estão nem estariam aqui, não fosse o fato da ressurreição de Jesus Cristo, a começar de mim. E o que dizer do relato dos seus discípulos e apóstolos? Como nós lemos hoje de manhã,
2 anjos testemunharam a respeito da ressurreição de Jesus. Maria Madalena vai com Maria, mãe de Tiago, ao sepulcro, e chega lá e o túmulo está vazio. Depois ele mesmo aparece a Maria Madalena, se revela a essa mulher pessoalmente, e ela vai contar para os discípulos. E eles ficam eufóricos com aquela aparição. E interessante é que toda vez que Jesus aparece, ele dá um susto nos seus seguidores, porque do ponto de vista humano é impossível de uma coisa dessa acontecer. É inconcebível você imaginar alguém que depois de 3 dias enterrado venha a ressuscitar. É por isso que é uma questão de fé somente. Onde a razão para, a fé continua. E aí Jesus vai aparecer de novo aos 10 discípulos, e dessa vez Tomé está entre eles. E Tomé, diante de Jesus, não crê. Ele, inclusive, está declarando isso. Não, eu só acredito vendo. Não tem gente que diz isso, né? Não, isso aí eu só acredito vendo. Era Tomé. E Jesus aparece para ele, ironicamente, e diz: Tomé, vem aqui, filho. Toca aqui, nas minhas feridas. Porque ele é Deus. Ainda mais ele aparece lá, pouco mais de 400 discípulos, e é quando ele entrega a grande comissão, dizendo: vão pelo mundo inteiro e pregue o evangelho a toda criatura. Eu achei engraçado o Gregory, final de semana passado, falando que ele pregou até para um cachorro, né? Vi um cachorro no meio da rua, eu prego. Né? É toda criatura. Tem gente que crê do ponto de vista literal. Mas o fato é que Jesus morreu por gente. Jesus morreu por pessoa. Jesus morreu pelos seus semelhantes. Por quê, pastor? Porque, embora nós tenhamos sido nascidos à imagem e semelhança de Deus, meu irmão, a nossa natureza é caída. E diante dessa natureza caída, há uma bagagem que todos nós carregávamos. Pecado, iniquidade, escravidão, o medo da morte, escravidão do diabo, literalmente. Paulo chega a dizer que sem saber nós fazíamos a vontade do diabo. Né? Tem gente que acha que é dono do nariz e não é nada. Você está muito bem no cabresto do diabo e não sabe. O problema é que você não tem consciência disso. Mas ou você está com Jesus ou você está do outro lado. E todas essas coisas, a maldição, reinava, imperava sobre a vida dos homens. Uma das passagens que eu acho mais linda é quando, lá em Mateus capítulo 4, vai falar a terra de Zebulon e Naftali, um povo que andava em trevas, viu uma grande luz. E sobre aqueles que jaziam na sombra, no vale da sombra e da morte, raiou-lhes a luz. Foi o que aconteceu comigo. Foi o que já aconteceu com muitos aqui. Jesus não só dividiu a história dos hebreus, não só dividiu a história da humanidade, como dividiu pessoalmente a história da minha vida, da sua vida e de tantos quantos chegaram aos pés dele em humildade e demonstração de carência, de necessidade. Para esses há sempre uma mudança para melhor. É o poder da ressurreição fluindo. Você pode dizer: mas essa história faz tanto tempo. Sabe, a vida mudou tanto. Será que as coisas não mudaram, não evoluíram? Tecnicamente, sim. Do ponto de vista tecnológico, sim. Mas a essência da vida humana, ela é uma só. Os mesmos desvaneios que aconteciam no passado são reproduzidos hoje. É nesse sentido que Salomão vai dizer que não há nada de novo debaixo do sol. Você vê esses ativistas aí, homossexuais, com toda essa gana, com toda essa euforia. Isso não é de hoje. Desde o berço da humanidade,
essa distorção, ela vem acontecendo, e a palavra vem anunciando, olha, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. É por isso que Paulo diz, não se conforme com esse mundo. Você pode dizer, não, mas é isso mesmo, é crise econômica, há uma revolução feminista acontecendo. Eu vi até um comentário esses dias, que é engraçado, as ativistas feministas, elas são feministas e se dizem feministas, mas lutam para serem iguais aos homens. Já parou para prestar atenção nisso? A luta é para fazer tudo aquilo que os homens fazem e se dizem feministas. Há feministas que são mais machistas do que os próprios machistas. Já parou para prestar atenção nisso? Por causa dos maus exemplos, dos maus homens, que de homem tem muito pouco, né? São os machões que não ajudam em casa, que chega final de semana e enche a cara, gasta o dinheiro da família com coisa vã, com prostituição. Aí a humanidade ela vai sempre de um pêndulo a outro, de um lado para outro do pêndulo, em desequilíbrio, em desordem, e cada vez mais distante de Deus. Mas o poder da ressurreição nos visitou para nos mostrar que é possível vivermos segundo a vontade de Deus. Vivermos uma outra história, num outro reino, num outro padrão de valores, tendo na vida um outro significado, para além de nós mesmos, para além desse mundo aqui. Essa é a vida do reino de Deus. Foi o que Jesus veio propor. Ele disse, o meu coração estava cheio de ansiedade para participar com vocês dessa ceia. Porque ele sabia que era naquele momento. Para algumas pessoas a igreja nasceu no Pentecostes. Para outras pessoas a igreja nasceu depois que Jesus subiu aos céus. Para mim a igreja nasceu quando Jesus chamou os 12 para junto de si. Ali foi a primeira expressão de comunidade cristã, de ser igreja. E teve o seu aval, o seu carimbo naquela noite, aquela ceia. Onde João é quem vai detalhar melhor o que aconteceu ali. Mas não se esqueça, naquela noite Jesus se cingiu com a toalha, se abaixou e passou a lavar os pés dos seus discípulos. Ele, o Filho de Deus, o divisor de águas da história, ele foi até as partes mais baixas para mostrar para mim e a você o que de fato tem valor nessa vida. Ele sabia que haveria de passar por dores, lutas e tribulações. Ele sabia, inclusive, que haveria de ressuscitar. Mas diz a palavra do Senhor que, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Como ainda hoje. E eis que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, meu irmão, quando a gente pensa em Páscoa, nós não estamos falando numa festa cultural tão somente, uma manifestação de comércio como a gente vê, chocolate, coelhinho. Eu acho que é a única coisa da história, o único lugar da história onde coelho bota ovo e de chocolate, né? É para desvirtuar o verdadeiro sentido de algo que é tão precioso para a nossa realidade de vida. Jesus Cristo morreu e ressuscitou por mim. E o mesmo poder que ressuscitou a Jesus está disponível ao meu redor e dentro de mim, porque é a presença do Espírito Santo dentro de nós. Amém? Eu queria que você ficasse de pé agora. Feche seus olhos por um instante.
Como anda o teu nível de fé em relação à ressurreição de Jesus? Você crê realmente que Jesus é tudo aquilo que a palavra fala a respeito dele? Se alguém chegar para você confrontando essa realidade da ressurreição, você teria coragem de responder qual é a razão da sua fé? E mais, como tem sido o teu relacionamento com esse Jesus vivo e ressurreto? Sabe, para muitas pessoas, infelizmente, até dentro da igreja, Jesus não é uma realidade relacional. Jesus nem de longe é um amigo. Mas Jesus não morreu por uma religião, meu irmão. Jesus não morreu por um sistema. Jesus não morreu por uma estrutura que nós costumamos chamar de igreja. Jesus morreu por pessoas. Ele morreu e ressuscitou para que pudesse se relacionar comigo e com você. E para que assim nós venhamos a nos relacionarmos uns com os outros. O resto é lucro, é consequência. E aí há muitas pessoas que esperam a Páscoa, esperam o Natal, onde o coração se quebranta um pouco para ouvir uma pregação, ouvir uma música legal. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus também é uma pessoa. E Ele é o mais interessado em conhecer os dilemas que você tem passado. Ele é o mais interessado em transformar aquela antiga escravidão em liberdade. Ele quer transformar a maldição em bênção. Ele quer transformar o pecado em vida renovada, vida plena, vida abundante. Que isso, Ele quer fazer de você uma pessoa destinada ao céu, meu irmão. Sabe, o poder da ressurreição, além de tudo, nos aponta para isso, que a morte para o cristão não é o fim. Porque quando acharam que era o fim de Jesus, quando o inferno celebrou a morte dele, foi que o mundo percebeu que era impossível que a morte pudesse retê-lo, porque na sua morte ele pisou a cabeça da serpente, tomou as chaves do inferno e da própria morte. Aquele que crê em mim, disse Jesus, ainda que morra, viverá. Aí não há lugar para desespero, meu irmão, só há lugar para esperança. Porque eu sei que na pior das hipóteses, quando eu morrer, eu estarei nos braços do meu Pai. Como diz o pastor Jeremias Pereira, crente não morre, crente volta para casa. Aleluia. E você pode sair daqui da mesma forma que você entrou. Desconfiado, vazio, triste, levando um dia após o outro, trabalhando em cima de artifícios para receber instantes de alegria, de paz, para injetar um pouquinho de prazer na sua vida, mas depois a tristeza, e você vai nessa gangorra existencial. A boa notícia é que você pode sair daqui completamente transformado nessa noite. Se essa palavra faz sentido para a sua vida, e se nessa noite você diz, Jesus, tem misericórdia de mim. Eu quero te conhecer como o Senhor é. Eu me arrependo, Senhor, da minha ignorância, do meu próprio pecado. Eu sei, meu Deus, eu já bati em tantas portas e nada fez sentido. Nunca encontrei resposta.
nessa noite, se o Senhor é real, se isso que foi falado é verdade. Eu quero te conhecer, Senhor. Entra na minha vida. Perdoa os meus pecados, Senhor. E escreve comigo uma nova história, Pai. Eu preciso de você.